Imagine perder o emprego, ver a sua vida desmoronar e ter que sustentar um padrão altíssimo de renda. É isso. É isso que acontece com Andrew Cupp na série Entre Seus Vizinhos e Amigos. Uma série muito provocativa que pega um gestor de fundo do mercado financeiro que está se separando, que tem um padrão de vida altíssimo e que ele precisa sustentar isso. E ele toma uma decisão que tem alguns critérios éticos. Você assistiu? Se você não assistiu, eu te convido a assistir. Se você tem algum amigo que você lembre, vale a pena. Se você já viu isso em alguma pessoa, também. E talvez, em algum momento da sua vida, você possa ter vivido isso. E é sobre isso que eu vim conversar com você hoje, porque essa série eu assisti e fiquei muito impactado. E hoje eu vou falar do episódio 1. Então eu vou separar episódio por episódio, porque tem alguns erros e acertos muito importantes que eu quero conversar com você. E a última dica, a dica valiosa disso tudo, mostra 5 grandes erros que os adultos cometem com o seu dinheiro. E eu queria muito te convidar para você assistir, mas antes, não esquece de ativar o sininho de notificação, dar o joinha e se inscrever no canal, porque toda semana eu falo sobre investimentos, ideias de investimentos que acontecem no seu cotidiano, seja na sua decisão de investimento, no seu consumo e agora com o que você assiste, trazendo algumas reflexões. Comenta aqui depois se faz sentido o que eu estou falando para você. A primeira grande questão é o seguinte, separei aqui, erro número 1. Vocês perceberam, para que se você não assistiu, o Cupp, ele é um ex-gestor do mercado financeiro, melhorando. Ele é um gestor que ele tem um padrão de vida muito caro, ele tem uma casa, uma mansão, 2 filhas, um carro, ele tem a casa dele, ele ajuda a irmã, ele tem gastos altíssimos, ele tem um padrão de vida caro e ele comete o erro número 1. E quando você assistir, reflita muito sobre esse primeiro erro, vai ficar muito nítido, quando ele sai da casa dele, o carro, as roupas, o padrão que ele coloca e ele tem uma separação dolorosa, eu não posso te dar spoiler, e ele fica sustentando isso. Então, o erro número 1 dele é ele viver acima do esperado. Então, eu vou te contar um pouquinho do que vai acontecer, está logo no primeiro episódio, nos primeiros 5 minutos. Ele é demitido, vamos colocar assim, depois você me conta. Ele é demitido, e quando ele é demitido, ele tem que ficar 6 meses com o salário dele, e quando ele é demitido, racionalmente, ele tem que descer o padrão de vida dele. E ele não toma essa decisão. Ele toma uma outra decisão que eu queria que você comentasse aqui quando você assistisse essa decisão. Então, um dos primeiros erros do Cupp é manter o padrão de vida mesmo sem ter condição. Você já viu alguém assim? Comenta aqui e marca alguém, tá bom? Segunda questão, tá? Essa aqui é chocante. O que ele tem? É um erro muito comum de um adulto. Ele tem ótimos bônus, então se você recebe bônus, ele tem bônus muito representativos. E esses bônus, eles ficam paralisados, sem liquidez. Então ele não tem liquidez. Ele é um cara com muitas posses, ele tem carro, mas ele não tem liquidez. E aí quando ele é demitido, ele não tem reserva de emergência. E aí ele procura um planejador financeiro e esse planejador financeiro fala assim para ele, olha só, você tem 6 meses. E ele fala assim, mas eu ganhei muito dinheiro. E ele fala, mas você perdeu nas ações.com. Ou seja, dinheiro bom é dinheiro no bolso. Você pode ter uma ação valorizando, mas desde que ela não está integralizada no seu bolso, isso não vai ser possível. Então, esse é um ponto muito legal de não ter reserva de emergência, tá? E isso fica muito claro quando o Cupp perde o emprego. Comenta aqui depois, porque muitas pessoas se identificam. Ou seja, ele tem muito dinheiro, mas são ações que ele não pode vender agora, ou seja, ele não tinha um produto com liquidez imediata. Ele é sócio dessa empresa, ele tem uma conta capital, mas ele não pode acessar porque ele tem que ter um período. Então, assim, ele está o tempo todo sem reserva de emergência. Parece ficção, mas lembra muito vida real. Então, comenta aqui porque é muito legal. Seguinte, aqui ele tem uma questão, quando ele se encontra desesperado, ele toma uma decisão bem audaciosa, que é o seguinte, ele poderia descer o padrão de vida, ele poderia vender seus bens, mas ele não quer sair desse lugar.
Então, o que ele faz? Ele começa a roubar os vizinhos. Porque ele vive numa classe social que tem muitas posses e são amigos de longa data. Então, ele começa a roubar os vizinhos com os seus bens. Então, em vez dele descer o padrão de vida, ele busca um atalho arriscado. Aqui tem aquelas questões de dinheiro com agiota, tomar um crédito caro, ou seja, são decisões extremamente difíceis que ele acaba tomando para que ele possa fazer isso, entendeu? Então, essa é uma decisão muito arriscada e ele assume essa decisão arriscada. Essa série é uma das melhores séries, né, da Apple e ela fala muito sobre algo que vem acontecendo, né, que é a sua decisão. Você vê que ele é uma pessoa do mercado financeiro, né? Isso é incrível, ele é uma pessoa do mercado financeiro com esses desafios, né? Isso é incrível, tá? Erro 4. Cara, erro 4 é um erro muito, muito impactante, que é ele tem apenas uma fonte de renda. E eu conversei com vocês naquele episódio falando sobre renda passiva, que todo mundo queria ter um computador na frente com dinheiro caindo, lembra disso? Então, o Coop, ele não pensou em renda passiva, ele pensou em ter apenas uma única fonte de renda, que era o salário dele. Então ele não tinha investimentos, ele tinha as ações, mas ele não tinha coisas que geravam dividendos para ele, resultado. Então o Coop, ele tem um desafio que ele tem apenas uma renda, ele não tem isso de outras formas, entrando de outros caminhos, e ele fica totalmente sem liquidez. Essa série é incrível. Esse é o 4º grande erro do Coop, que é um erro de um adulto, né? Um adulto também comete isso. Ele está ali na faixa dos seus 45 a 55 anos, né? Bem, aqui tem um ponto importante. Tem um livro chamado O Seu Maior Inimigo é o Ego, e o maior inimigo do Coop é o ego. O Coop, ele poderia liquidar tudo, ficar super bem, ter uma vida super próspera, mas o Coop, ele não faz isso. Ele, em vez de descer o padrão de vida, e a ex-esposa dele para falar com ele logo no final desse episódio, e em vez de ele assumir que ele tinha fracassado, ele não quer assumir que tinha fracassado. Isso é uma variável que acontece muito, que as pessoas, quando tem esse desafio financeiro, acabam não reconhecendo e continuam seguindo nesse caminho, e o Coop escolhe esse caminho. E é um caminho com muitas consequências. Então, essa série é uma série muito provocativa, e ela é um espelho do que vem acontecendo, com várias lições que nós falamos aqui. E para ajudar você que está aí, ou seu amigo, alguém, eu criei a comunidade Rejude, onde a gente ensina você a fazer renda com juros, dividendos e ações. A gente ensina a fazer reserva de emergência, a gente te ensina como investir, a gente pega na sua mão e te mostra como é que funcionam esses primeiros investimentos, e a gente não deixa você cometer o erro do Coop, que era não ter uma reserva de emergência, que ter uma única fonte de renda e de não ter um plano e, principalmente, não entender a realidade econômica dele. A gente te entrega tudo isso para que você, o seu amigo ou o seu conhecido, não passe por esses 5 erros. Queria muito te fazer um convite, eu vou deixar um link aqui. Durante 7 dias você pode participar da comunidade Rejude e entender e acessar nossos cursos. A gente tem uma ampla biblioteca de cursos, aulas ao vivo, a gente tem compra programada, a gente tem um dia da semana para você entender como é que funciona tudo. A gente tem aqui imersões, papo com especialistas, então você vai ter 7 dias para você aproveitar isso e não deixar que a ficção vire realidade. Se você gostou, se fez sentido para você, compartilha comigo. Se você trouxe alguma percepção do filme, por favor, você é muito bem-vindo aqui comentando. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.